Você tem medo de espírito ainda? Pleno século XXI. E por quê que a gente tem medo de espírito? Se somos um espírito. Essa é a incoerência. Nós somos um espírito. E como espírito a gente nasce num corpo físico. Então quando eu chego aqui, eu não tenho religião. E não tendo religião, eu faço aquilo que dá na minha cabeça. Que não é na cabeça. Aquilo que eu sinto, meus instintos. Então eu sinto que tenho necessidade de fazer uma coisa, penso nisso, como eu vou executar essa coisa e executo. Porque quando criança, minha preocupação é aprender a usar o corpo, porque eu sou um espírito e eu tenho um corpo físico que está se desenvolvendo e eu preciso dominar esse campo. Esse corpo físico é uma máquina. Eu sempre costumo dizer que o corpo físico é como um automóvel. Você, espírito, dirige teu corpo físico assim como o motorista dirige um automóvel. De noite você põe na garagem e você, motorista, continua fazendo o que você quer. Você vai jantar, você vai para balada, vai trabalhar e o carro fica lá descansando. Teu corpo físico é a mesma coisa. Você põe ele na garagem, que é a cama, e você continua trabalhando. Você, espírito, na quarta dimensão, no mundo dos sonhos, aqueles sonhos que você tem, são vivências que você está experimentando na quarta dimensão, sem o corpo físico. Mas você continua vivenciando as experiências. Já percebeu que você gasta a mesma energia que quando você está acordado e troca aquelas experiências, ou passa por aquelas experiências com o corpo físico? Por exemplo, você está fugindo, alguém quer te matar, você já percebeu que você levanta cansado, transpirando, que você está fugindo, ofegante, porque você está vivenciando a mesma experiência. Então, se eu sou um espírito, por que quando eu cresço eu tenho medo de espírito? Então, da mesma forma que eu não sei nada e eu venho aqui para aprender a usar esse corpo físico, eu também não tenho religião. Vale lembrar, por exemplo, que Cristo não era religioso. Ele não fundou nenhuma igreja. No entanto, a maioria das igrejas que nós temos no nosso país, no Brasil, por exemplo, são baseadas em Cristo. E ele não fundou nenhuma igreja. E outra coisa interessante que Jesus também não fez, ele não deixou nada escrito. Nada escrito. Interessante, tem tanta gente interpretando Jesus. De onde tirar essas histórias? Eu sei que tem gente fervorosa que fala do fundo do coração, da alma, sobre Jesus. Mas ele aprendeu sobre Jesus ou ouviu alguém falar, ou leu em algum lugar, por exemplo, na Bíblia. E por que nós temos medo de espírito? Jesus, por exemplo, é um espírito. Na casa evangélica se manifesta o Espírito Santo. Na casa kardecista se manifesta o mentor. E assim por diante. Não são espíritos? Então existem espíritos que são bons e aqueles que são maus. Não existe espírito mau. Existem espíritos ignorantes. São aqueles espíritos que fora das leis universais estão na ignorância, né? E acabam se tornando inconvenientes para aqueles que estão vivos. Então, as religiões nos informam, nos fazem acreditar que todo espírito é demônio, que todo espírito é do mal, todo espírito vem te prejudicar. Não é assim que funciona. Como em todo lugar, na polícia, no direito, na indústria, no comércio, na televisão, na delegacia, no campo, existem bons espíritos e existem espíritos que não estão agindo com muita ética. Isso é a separação natural do joio do trigo, porque isso está presente na nossa educação, na nossa
formação. Né? Mas por princípio todo espírito é puro e todo espírito é uma parte de Deus. Existem espíritos que estão na ignorância. Mas as religiões forçam a gente a acreditar que espírito é coisa do mal. Então vou dar um exemplo para você. Eu já vi muito disso. A pessoa cuida da mãe ou do pai lá, que está no leito de morte, 4, 5 anos. Dá banho, alimenta, troca de roupa, faz tudo com muito carinho. Aí sexta-feira, meia-noite, e essa pessoa mora com o pai ou com a mãe que está cuidando, né? Essa pessoa, sexta-feira, meia-noite, morre. Ou seja, o corpo físico morre. A partir da meia-noite e 1, quem toma conta passa a ter medo dessa pessoa que até então cuidava com carinho. Por quê? Percebe quanto misticismo tem em volta disso? Então o espírito que era um bom espírito, você amava como pai, te deu tudo, você cuida dele, etc. Aí morreu o corpo físico, ele vira mal, ele é um espírito do mal. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Então são as ilusões, são as crenças fabricadas, criadas pela religião para dominar a nossa mente através do medo.